Então, vamos dar sequência para mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico da Universidade Federal do Paraná. É, Agradeço, né, a todos e todas que estão presentes, né, os ouvintes, tanto da UFPR como da UEL, né, que acompanham junto com a gente os seminários. Tem algumas ouvintes de fora também, de outros lugares. Acredito que o professor Jefferson, né, o autor do Diego, né, talvez a gente tenha outras pessoas entrando posteriormente também. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o professor Diego Ferreira, né. O professor Diego, ele é graduado em Ciências Econômicas pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, né. Tem mestrado e doutorado em desenvolvimento econômico aqui pelo PPGDE, da UFPR, né? Então é prata da casa, né, Diego? E atualmente é professor da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, né? E hoje ele irá apresentar aqui, né, um trabalho intitulado Asymmetrical Effects of Climate Change in a Tropical Economy, Evidence from Brazilian States, em coautoria com outros autores, né, com a Ana, a Andresa e o Jefferson, né. É, Temos também a professora Marinde acompanhando, né, depois que vai ajudar posteriormente aí na mediação do seminário. Olá, professora Marinde. Pessoal, tudo bem? Bom Então, dia. Desculpa te atrapalhar, Felipe. Bom dia. bom Prazer ver aqui o dia, Diego. capaz, professora. Fique à vontade se quiser comentar alguma coisa também sobre o Diego, já que vocês são aí amigos de longa data, né? Sim, é um prazer, na verdade, ter o Diego aqui, né? A gente fez doutorado juntos, a gente se conheceu em Curitiba em 2017. E mesmo com áreas completamente distintas, né? A gente firmou uma amizade muito grande aí. Então é um prazer ter o Diego aqui com a gente hoje. Que legal. Olha aí, aplicado e HPE podem andar juntos aí na. Professor Diego, sinta-se à Sim, vontade, prazer enorme recebê-lo aqui hoje, tá? Fique à vontade. obrigado. Primeiramente, quero agradecer o convite, é, do programa, do PPGDE. É um grande prazer estar aqui agora apresentando, né? Já estive no lugar de muitos aí, talvez não online, na época a gente fazia seminário presencial e tudo mais, era uma outra realidade, mas é muito legal estar aqui agora, podendo compartilhar um pouco de uma pesquisa que eu tenho realizado nos últimos tempos, junto com esses coautores. Então, queria agradecer ao Felipe também pelo convite de participar aqui. E esse trabalho, ele nasce de uma indagação que vem já de trabalhos anteriores, quando eu estava como pesquisador no IPEA, né, trabalhando como pesquisador lá, e lá a gente já trabalhava um pouco sobre essa questão de clima, mas numa pegada um pouco diferente do que está aqui, mas já trouxe esse primeiro insight para a gente naquela época. Então, nesse trabalho a gente quer avaliar os efeitos, então, assimétricos de mudança climática sobre o crescimento, basicamente, aqui no Brasil, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, a ideia que nós temos é que a literatura tem mostrado perdas persistentes de produto, né, perdas persistentes de crescimento associadas ao aquecimento, especialmente aí em economias tropicais e de baixa renda, utilizando dados em painel para diversos países, né? Quando a gente tem, por exemplo, o trabalho aí do Dell, é um dos primeiros trabalhos, Dell e outros autores, né, em 2012, é um dos primeiros autores aí, do conjunto de autores, a trabalhar com esse tipo de abordagem, utilizando painéis de diversos países, é, quase cerca de 200 países aí foram considerados, para analisar essa questão, né, de aquecimento e o impacto disso sobre o crescimento dessas economias, né? E aí, em 2015, o Burke ele começa a discutir que essa relação pode ser não tão linear quanto o pessoal encontrava. E, na realidade, ele consegue identificar uma relação côncava, então, entre a temperatura e o crescimento do PIB per capita de diversos países também. Aqui a gente está trabalhando muito com painéis cross-country aqui, né, com painéis de diversos países, e no trabalho dele ele encontra aí que
a partir de 13 graus Celsius você começa a ter um efeito negativo de temperatura sobre o crescimento. E isso é particularmente interessante quando a gente está falando de uma economia tropical, né? Porque a gente aqui, dificilmente a gente opera em temperaturas de 13 graus Celsius. Então, isso trouxe essa primeira indagação sobre como que então a gente identificaria esse tipo de relação para uma economia do tipo do Brasil, né? E além disso, mais recentemente, ali a partir de 2021, mas mais especificamente ali a partir de 2023, a gente começa a ter uma discussão sobre como as variações intra-país, né, afetam essa ideia entre temperatura, precipitação e crescimento regional, né? Porque a discussão que se tem é que quando a gente agrega tudo em uma única medida para um determinado país, a gente acaba por não levar em consideração a heterogeneidade subnacional que a gente encontra, né? Os diferentes perfis climáticos que a gente observa nas diversas regiões desses países. E isso, novamente, é particularmente muito interessante quando a gente trata de um Brasil que é praticamente um país de tamanho continental, onde a gente tem, por exemplo, diversos biomas diferentes distribuídos no país e é uma diversa heterogeneidade aí para a gente analisar, né? É, com esse tipo de abordagem subnacional, a gente consegue então identificar de forma mais precisa esses impactos que a gente consegue controlar para essas características não observadas aí que nós temos entre as unidades individuais do nosso painel, né? E aí, se a gente trouxer para aquela abordagem, né, mais que o Acemoglu trata um pouco, o Douglas North também fala um pouco sobre a questão do arcabouço institucional, a gente tem que, ao tratar desses dados subnacionais, a gente vai conseguir identificar esses efeitos tendo um mesmo arcabouço institucional, tanto em termos, né, da estrutura, por exemplo, de como atua macroeconomicamente, por exemplo, política monetária, outros efeitos de choques que se dissipam igualmente em todas as regiões, a questão mesmo das instituições desse país, né, as leis, costumes, que variam um pouco espacialmente, mas a gente consegue analisar aí um pouco um padrão do que quando a gente usa um painel, por exemplo, de 195 países, que é o caso do DEL, ali, que a gente tem estruturas institucionais muito diversas entre os países da nossa amostra, né? Então, esse é um ponto que é bastante interessante. E no caso do Brasil, a gente tem uma literatura muito focada em agricultura e basicamente análises de simulação de modelos de equilíbrio geral, né? Também focadas em culturas específicas muitas vezes, né? Então a gente tem esses trabalhos aí, eu cito alguns trabalhos mais recentes que são feitos para analisar essa relação de clima e agricultura no Brasil. E esses trabalhos eles têm suas vantagens e suas desvantagens. Suas vantagens por você conseguir analisar, por exemplo, os encadeamentos todos dentre os setores, os efeitos de feedback através de choques que você dá sobre as matrizes de insumo-produto que são utilizadas e tudo mais, mas aí você perde um pouco essa questão temporal aí da evolução de como que isso aconteceu historicamente, né? Porque você trabalha com um modelo, basicamente você seleciona uma matriz ali de insumo-produto que vai ser uma base para você criar o seu modelo de equilíbrio geral em cima. E muitas das vezes essas matrizes são relativamente defasadas aí em termos de estimação, porque não é uma coisa muito simples de fazer. Não é, na realidade, não é nada simples de você estimar uma matriz de insumo-produto. Então, a gente tem esse tipo de limitação. Então, no caso aqui, a gente identificou que nenhum estudo subnacional analisando anomalias climáticas foi feito para o Brasil. No caso, essas anomalias climáticas são o que a gente chama de desvios em relação à norma histórica. Nós vamos criar, como eu vou dizer aqui depois, médias históricas e analisar como que contemporaneamente a temperatura e a precipitação desviam em relação dessa norma histórica, dessa média histórica aí, para identificar anomalias climáticas. Isso foi feito pelo Morades e outros autores, né, para os Estados Unidos em 2023. Ele utilizou dados
dos estados americanos, e o Liu, em 2025, também trabalhou com províncias canadenses para analisar essa questão dos impactos de anomalias climáticas sobre o crescimento. A questão toda que a gente coloca é que essas economias, por mais esses países, né, por mais que geograficamente eles são grandes e eles, mas até digamos assim, o regime climático deles é temperado, que é bem diferente do regime climático que a gente tem no Brasil. Então lá eles têm particularidades muito diferentes do que a gente encontra aqui. Então, o nosso trabalho, além de querer falar sobre o Brasil, a gente quer mostrar também que países tropicais são afetados de forma diferenciada, tá? Do que esses países essas economias avançadas e temperadas aí, que é o que tem sido estudado nos últimos anos, tá? Então a gente contribui em alguns aspectos, né? A gente faz essa primeira aplicação dessa questão das anomalias climáticas aí, utilizando um estimador de HPJ, de efeitos fixos, eu já vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, que vai levar em consideração, então, essa heterogeneidade regional aí que a gente tem, tá? Nós fazemos também uma decomposição assimétrica, a gente quer avaliar os diferentes impactos entre anomalias positivas e anomalias negativas, em termos de temperatura e precipitação, tá? E por fim, a gente apresenta também um exercício de decomposição setorial em que a gente utiliza 4 macrosetores definidos pelo IBGE, que seriam a agricultura, a indústria, os serviços e a administração pública. E combinado a isso, nós também controlamos por heterogeneidade de renda, né? E heterogeneidade climática. No caso, essa heterogeneidade de renda, a gente quer basicamente avaliar se estados mais pobres no Brasil eles têm efeitos climáticos diferentes e se, no caso do clima, se estados considerados mais quentes eles também têm efeitos climáticos diferentes dos outros que são considerados mais frios, tá? Então esse é um exercício também que a gente realiza aí neste trabalho. Falando um pouco sobre os dados, então os dados econômicos, a gente utiliza dados do IBGE, do Sistema de Contas Regionais, de 2002 até 2023, para as 27 unidades federativas, né? As duas variáveis de resposta que nós temos, então, é o PIB real per capita e o valor adicionado bruto setorial per capita também para esses 4 macro setores, né? Esses dados eles foram deflacionados pelo deflator implícito do PIB e transformados, né, convertidos em taxas de crescimento através de log diferenças aí. A gente está trabalhando então com o crescimento do PIB per capita e do valor adicionado bruto per capita aí para cada um desses setores, ok? Em termos de dados climáticos, a gente vai utilizar então o ERA5Land, que é basicamente, eu anotei aqui porque sempre esqueço o nome, mas é do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo, que é uma organização intergovernamental europeia que tem monitorado a temperatura e a precipitação no mundo todo. Tá? Isso é feito através de uma resolução de 0,1 grau, né, em termos geométricos. Isso dá para a gente, dependendo da localização aqui no Brasil, né, grids de 9 a 11 quilômetros. Então, a cada 9 até 11 quilômetros, a gente tem uma medição de temperatura e de precipitação. E isso é feito desde 1950 até 2023. Tá? Como que a gente trabalhou isso? No caso, a gente pega esse grid, né, distribui em cima, né, a gente analisa o Brasil, tem o grid para o Brasil inteiro, e a gente pega a malha de estados e a gente faz essa, digamos, essa sobreposição da malha de estados sobre esse grid para identificar quais grids estão em cada estado. E nisso nós utilizamos então uma ponderação populacional. A gente vai analisar também dentro de cada um desses grids quanto de população a gente tem distribuída, e aí a gente faz a média dessa temperatura ponderada por essa população. E por que que isso é importante, né? Por que que a gente simplesmente não pegou e fez a média simplesmente geográfica? Porque a gente está falando de crescimento. E como a gente está falando de crescimento, basicamente a gente quer analisar a temperatura, a gente quer que o peso, né, nessa média de temperatura seja maior para regiões onde de fato a gente tem conglomerados populacionais maiores, porque é onde os efeitos climáticos, né,
potencialmente são mais fortes em termos de PIB, né? Quando a gente está falando agregado, né? É, então a gente utiliza esse tipo de ponderação tanto para média, quanto para a média de temperatura, quanto para a precipitação total anual em milímetros, né? Essa população, ela é utilizada uma malha, né? Um grid aí através do que a gente chama World Pop de 2010. A gente utiliza pesos fixos, então para a gente não ter problemas de mudança, de migração e isso acabar poluindo os resultados, tá? Que seriam não por conta de efeitos climáticos, mas sim por motivos de migração. Então a gente utiliza esses pesos fixos. E a gente faz uma validação cruzada com a grade estatística do IBGE de 2010 também, que traz também esse grid para o Brasil, e a gente acha uma correlação de basicamente 0,999, que basicamente significa que os dois grids são iguais. Então a gente opta por o do World Pop por ser o mais utilizado na literatura internacional, mas mostramos que as estatísticas brasileiras são congruentes com esse tipo de ponderação, tá? No caso, a gente vai pegar então esses dados climáticos desde 1950 até 2023 e nós vamos utilizar a amostra de 1950 até 2003 para calcular as médias históricas, né? Para que a gente vai definir essas normas históricas através desses dados e a nossa amostra de fato de PIB, de valor adicionado bruto, começa ali em 2002, tá? Então, como que a gente cria esses desvios climáticos que são assimétricos, né? A gente vai calcular, então, uma média móvel de 30 anos até a data que a gente está analisando, os 30 anos anteriores, e a gente faz a diferença entre a temperatura daquele ano e a temperatura média dos últimos 30 anos, desconsiderando o próprio ano, né? E aí a gente divide, então, entre esse desvio positivo e esse desvio negativo, né? A discussão que se tem é que esse tipo de abordagem ele vai capturar então uma evolução gradual do clima naquela localidade. É um componente não antecipado da variação climática, porque a média histórica é o que espera-se que aconteça. Então, qualquer desvio em relação a essa média histórica representa um choque não antecipado aí, climático sobre aquela localidade. Então a gente tem que esses efeitos marginais, por a gente estar dividindo entre positivos e negativos, a gente consegue criar efeitos marginais diferentes para esse tipo para essas variáveis, né? Para cada uma dessas variáveis, tá? E já indo um pouco para os fatos utilizados que nós temos, o que a gente encontra é que a média estadual na amostra, né, de 2002 até, desculpa, de 2003, né, até 2023, a gente tem uma média de temperatura de 24,3 graus Celsius dentre os estados na média, né, com desvio positivo médio de 0,33 graus Celsius e negativo de menos 0,04 graus Celsius, tá? A gente tem uma tendência bem forte de aquecimento nesse período da amostra. E quando a gente olha a precipitação, a gente tem um valor relativamente alto, de 1.442 milímetros por ano, aí no total, né? Que se a gente comparar com o restante do mundo, em outros países, esse é um valor relativamente alto, tá? A gente considera que o Brasil é um país que chove bastante, com um desvio negativo médio de 131 milímetros negativo, né? Então a gente tem quando é negativo, a gente está falando um pouco de seca, né? Menos chuva, e positiva aí de 65 milímetros, né? A gente está tendo uma tendência aí nos últimos anos de secamento, né? Nós temos observado, por mais que a gente tenha, eu quero ressaltar que a gente está falando aqui de todos os estados, então, quando uma coisa que a gente se deparou é que quando a gente avalia esse tipo de dado, a gente sempre recorre ao que nós escutamos em relação a notícias, né? Então, em 2024, por exemplo, a gente teve chuvas muito fortes no Rio Grande do Sul, em 2023 também, em outras localidades, e isso que é reportado, né, em termos de chuva. Então a gente acredita assim, nossa, então tá chovendo muito.
mas é muito mais do que anteriormente. E quando a gente analisa mensalmente, sim, a gente tem alguns episódios de que em algum mês a gente teve uma chuva muito maior do que nos outros anos, mas quando a gente analisa o ano em si, no total, nós temos uma tendência, na realidade, de diminuição pluviométrica aí nos últimos anos. Então, são efeitos pontuais que a gente chama de eventos extremos, né? Esses eventos extremos de chuva, mas que no caso do nosso trabalho aqui a gente não consegue captar, visto que a gente só tem dados econômicos anuais, né? A gente não consegue trabalhar aí com essa volatilidade numa frequência maior, tá? E aí a gente tem aqui então, né, as tendências climáticas, a gente tem a média da temperatura anual aí para vocês observarem desde de 1950 até 2023. Então a gente tem uma tendência clara, né? Essa linha em branco é a nossa norma histórica. Então a gente tem uma tendência clara de aquecimento. Essa área em cinza do lado direito é a nossa amostra, basicamente, onde a gente vai estimar nosso modelo. Então a gente está tendo um período claro aí de aquecimento, e quando a gente fala de precipitação, a gente tem ali o que eu tinha comentado, a questão, né, do secamento, né, da diminuição aí das chuvas nos últimos anos, tá? Então aqui a gente tem essa análise, né, dentro da nossa amostra, né? Então essa tendência aí de aquecimento e da diminuição das chuvas historicamente aí nos últimos 20 anos, mais ou menos, tá? É, Aqui eu trago só uma ilustração sobre a heterogeneidade climática no Brasil, né? Então a gente tem aí, né, mostrando que o Brasil, em termos de temperatura, ele é bem diverso, né? A gente tem regiões bem frias no sul, do país, uma parte ali do sudeste também, e muito mais quentes ali no nordeste, coisa que a gente já sabe, nós que somos brasileiros já estamos bem habituados a esse tipo de distribuição geográfica aí do clima, né? A mesma coisa questões de precipitação, né? Maiores chuvas ali na parte da Amazônia, que é um clima ali que tem um acentuado nível de chuvas, enquanto aqui na região Nordeste a gente tem um nível pluviométrico mais baixo, né? Então, quando a gente fala da distribuição estadual do clima, a gente tem, né, quando a gente está falando de temperatura média, nós temos aí que a mediana, então, ela está em torno de 25 graus, com uma tendência de alta nos últimos anos. Essa amplitude, então, interquartílica aí, ela está entre 3 e 4 graus Celsius, que reflete essa diferença, basicamente, entre sul mais frio e norte mais quente, né? Os mínimos, que estão em torno de 18 graus aí, eles estão situados mais nos estados serranos do sul do Brasil, enquanto os máximos a gente observa mais no semiárido e no norte do país, tá? Nesses períodos de 2015, 2016, 19 e 23, a gente tem medianas mais elevadas, né, que mostra esse aquecimento acontecendo, e que a dispersão desses dados ela não se altera muito no tempo, que mostra que conforme a mediana está subindo e a dispersão é a mesma, a gente está tendo um efeito de aquecimento basicamente generalizado no país inteiro, não é focalizado em uma determinada região, tá? Quando a gente fala de chuva, a mediana, então, ela vai situar entre 1.200 e 1.550 milímetros por ano, né, dentro dos estados, e ela tem uma dispersão muito maior do que a da temperatura. Por mais que os gráficos pareçam, eles podem parecer ser semelhantes, as unidades de medida ali no nosso eixo Y ali são bem diferentes. Então, a dispersão é bem maior aqui em termos de precipitação, tá? E aí a gente também tem essa questão que não é mais digamos, um regime norte-sul, como é a temperatura, mas a gente tem leste-oeste, basicamente, de precipitação, que a gente tem um semiárido bem seco, né? E a gente tem uma chuva bem pronunciada ali no lado da Amazônia, né? Então a gente tem esse perfil um pouco mais leste-oeste aí para precipitação, tá? As medianas em 2002 e 2012 são mais baixas, o que a gente consegue, né? A gente vê nesse gráfico, né, que a mediana está diminuindo aí, o que mostra essa questão do secamento, da diminuição da chuva nos últimos anos, tá? É,
Só que essa variabilidade interanual mais pronunciada que a gente observa, ela gera problemas econométricos para nós, em termos de identificação desses efeitos no longo prazo, porque eles variam muito, então para a gente identificar efeitos de longo prazo é muito mais difícil, dado que a nossa amostra é relativamente pequena. E aí essa amostra é pequena por quê? Porque a gente não tem dado, basicamente, nós não temos dados confiáveis que a gente consiga utilizar. E isso justifica um pouco o tipo de abordagem econométrica que a gente vai utilizar aqui, tá? Que no caso é um painel de lags, é um painel autorregressivo de lags distribuídos com um efeito fixo individual, tá? Basicamente o que a gente está fazendo, a gente está criando um painel dinâmico em que nós utilizamos então a nossa variável y, né, a nossa variável endógena, na realidade, a variação de y, né, que é a taxa de crescimento, e a gente coloca essa taxa de crescimento como regressores também defasados, né? E também utilizamos as variáveis climáticas também com lags de defasagem, tanto efeitos contemporâneos quanto efeitos de 1 e 2 lags de defasagem, tanto para as anomalias positivas quanto negativas, tanto também de precipitação quanto de temperatura. Tá? Então, essa é a abordagem de painel que nós vamos utilizar aqui. E essa abordagem de painel ela traz alguns problemas. Os painéis dinâmicos eles têm problemas de endogeneidade muito bem documentados na literatura. Tá? Mas eles permitem que nós calculemos multiplicadores de longo prazo, analisar, por exemplo, efeitos de se a gente dá um choque, basicamente, nesse modelo, qual que é a resposta de longo prazo, né? Quando a gente vai falar de steady state, né? De convergência ao steady state, como é que isso funciona até a gente chegar lá, né? A ordem dos lags é baseada numa regra de truncamento que foi sugerida pelos desenvolvedores desse tipo de abordagem, que é o Pesaran, tá? Ele que trata bastante desse ARDL, né, dos lags autorregressivo, modelo autorregressivo de lags distribuídos. Ele fala para a gente pegar o valor inteiro do número de anos que nós temos e tirar a raiz cúbica disso, né? No caso, como a gente tinha 21 dados, pontos, né, de dados, 21 anos, a gente chega num valor de 2 aí. Mas nós fazemos sim exercícios de robustez com um lag e com 3 lags para avaliar se houve mudanças muito significativas aí na decisão, né, ao escolher esses lags de defasagem. A nossa amostra, então, vai funcionar aí de 2006 e 2023. Eu falei, né? A gente começa com dado em 2002, só que a gente termina estimando em 2006. Por quê? Porque a gente vai perdendo dados conforme a gente vai precisando inserir lags nesse modelo. Como a gente inseriu 2 lags nesse modelo, a gente já perde 2 pontos amostrais. Então, a gente já estaria em 2004. Depois, a gente perde mais um lag para criar a taxa de crescimento. Então, a gente estaria em 2005, tá? Só que aí, quando a gente está em 2005, a gente fica com um T de 19 e não pode ter a abordagem econométrica, o estimador, ele pede que o número de anos seja par, não ímpar, porque a gente tem que dividir isso no meio. Então, a gente acaba descartando o primeiro ano, que seria de 2005, e começa em 2006, para que a gente tenha um número de pontos amostrais par, que seria 18, para a gente dividir em 2 blocos de 9 anos. Então, é por isso que a gente acaba iniciando, de fato, a estimação a partir de 2006, tá? No caso dessa estimação, a gente tem os efeitos fixos ali, o AI, ele vai capturar essas trajetórias de crescimento estado específicas, né, que é o componente de heterogeneidade ali, né, do efeito não observado individual, aí que são os efeitos fixos, tá? Então, esse estimador HPJ, o que seria isso? Ele em inglês ele chama Half Panel Jackknife Estimator. Ele basicamente ele é feito para reduzir o que a gente chama de viés de níquel. O viés de níquel é um viés que já foi documentado, muito bem documentado, em 1981, né, pelo níquel, que é um viés que acontece em painéis curtos, painéis dinâmicos curtos. Por que que ele acontece? Porque quando a gente faz uma transformação de retirar as médias dos dados dentro das nossas unidades individuais, para eliminar os efeitos fixos, a gente acaba gerando uma correlação dessa variável dependente que está no modelo como regressor com o erro transformado desse modelo. Então a gente cria endogeneidade. Então
esse viés ele é documentado e faz com que o estimador então de efeitos fixos tradicional ele acabe se tornando inconsistente devido a esse tipo de problema econométrico que a gente enfrenta. Então, o que que os autores, o Chudik e o Pesaran, eles propõem ali em meados de 2018, a gente criar então esse estimador de HPJ aí, de efeitos fixos, para tentar reduzir esse viés que a gente encontra, esse viés de níquel. Como que eles fazem isso? O níquel ele tinha colocado que o viés ele é de ordem de 1 sobre T. Então a ideia deles é o quê? Se a gente dividir a amostra então em duas partes, cada parte a gente estima separadamente, a gente vai ter o dobro de viés, porque a gente teria o quê? 1 sobre T dividido por 2. Então a gente teria o dobro do viés. Então a gente pega essas duas, a gente divide a amostra, faz o painel, dois painéis separados, a gente agrega os dois painéis com a média dos resultados e a gente subtrai de 2 vezes os resultados que a gente tem do painel para o período inteiro. Então, nisso, a gente eliminaria grande parte desse viés de níquel. E aí eles mostram, através das simulações que eles fazem, as simulações de Monte Carlo que eles realizam, que esse viés é reduzido para uma ordem de 1 sobre t ao quadrado. Então a gente tem, ou então né, t a menos 2. Que mostra que houve uma redução muito significativa do viés encontrado pelo níquel a ponto da gente conseguir consistência, então, no estimador de efeitos fixos. Então, esse tipo de estimador é um estimador específico para painéis dinâmicos quando a gente tem um T relativamente pequeno. Tá? A gente tem um painel curto em termos de tempo. A inferência nele, no caso do nosso trabalho, foi feita através de Bootstrap com cluster estadual. O que o Chudik faz, basicamente, é uma estimação através de uma estimação analítica de variância, né? Aquele estimador de variância analítico que a gente já conhece, mas ele estava trabalhando com dados anuais, desculpa, dados de países, né? O que faz com que algumas preocupações ele não tenha e nós temos. Por exemplo, a questão da associação espacial desses efeitos. Quando a gente está falando de países, um painel, por exemplo, de 195 países que estão distribuídos aí de forma bem espaçada no espaço, né? Os efeitos de vizinhança, por exemplo, essa associação espacial é muito mais fraca do que quando a gente está falando de estados e que também é muito mais fraca do que quando a gente está falando de município. Então, quanto menor a unidade espacial que a gente está trabalhando, maior é o efeito espacial que a gente observa em relação aos modelos que a gente está estimando. Então, no caso aqui, a nossa preocupação era, nós estamos trabalhando com estados. Pode ser que exista algum tipo de relação entre eles espacialmente falando. Então a gente vai trabalhar com bootstraps que vão controlar por clusters estaduais para ver se a gente observa algum tipo de efeito nesse sentido, para a gente controlar o cálculo dos desvios padrão do nosso modelo, levando em consideração essa questão estadual. Como robustez, a gente também faz um bootstrap para macro-regiões no Brasil, nos 5 blocos das macro-regiões, tá? Para ver, analisar também se existiria algum tipo de ganho ao trabalhar com clusters de macro-região e não de estados, tá? Então, assim, já indo para os resultados, nós temos o quê? Um efeito de longo prazo de menos 15,22 para a temperatura, que é estável, relativamente estável, entre 3 janelas de normas diferentes. O que que acontece? Esse M que está igual a 20, 30 e 40 são a quantidade de anos que nós utilizamos para calcular as médias históricas. O nosso benchmark é 30 anos, que é o que é utilizado na literatura e o que é considerado na literatura de clima como uma norma climática. Mas nós também analisamos como que seria esse efeito se nós tivéssemos aí 20 anos, né? Médias de 20 anos e médias de 40 anos, que representam, segundo né, a literatura que tem sido discutido, é que isso representam graus diferentes de adaptação. Tá? Porque isso a gente pode falar também que essas normas históricas representam graus de adaptação dos países em relação à temperatura. Tá? Então, quanto maior é a janela, a gente considera que mais devagar é a adaptação desses países em relação aos efeitos climáticos. Tá? Deixa uma discussão sobre isso. E com base nesse parâmetro, que é
altamente significativo, a 1%, a gente calcula que se nós formos analisar a tendência dos desvios de temperatura desde 2004 até 2023, a gente teria então uma redução aí de 4,5 pontos percentuais no PIB per capita real do Brasil, tá? A gente está falando disso, não é um efeito provisório, é um efeito permanente de menos 4,5 pontos percentuais em termos de PIB per capita, por conta do aquecimento que a gente está observando de 2004 a 2023. Como uma comparação, a gente tem o quê? Que na crise financeira de 2008 e 2009, nós tivemos um efeito, a literatura mostra, né, que o PIB per capita do Brasil caiu 5,1 pontos percentuais, enquanto que a pandemia do Covid-19 trouxe uma queda de 4,4 pontos percentuais. Então a gente está falando o quê? Que esse efeito climático de aquecimento de poucos graus ali em 2004 a 2023 tem efeitos de PIB per capita tão pervasivos quanto a crise de 2008 2009 ou a pandemia de Covid, em termos, né, dessa medida aí de renda que a gente está avaliando. Então é algo muito considerável quando a gente para pensar, né? E a gente tem uma clara simetria térmica aí. Por quê? Porque a gente consegue identificar que o efeito acima da norma, ele é persistente em reduzir o crescimento do PIB per capita e ele é significativo, enquanto que o efeito abaixo da norma, ele foi encontrado como não significativo. Então, quando a temperatura cai abaixo da norma histórica, a gente não tem efeito nenhum, né, estatisticamente falando, sobre o crescimento do PIB, enquanto quando a gente tem elevação, esse aquecimento que a gente tem observado, é, aí a gente vai ter esses efeitos negativos sobre o PIB, tá? Qual que é a justificativa que a gente encontra para isso, né? No nosso caso, o nosso clima tropical, né? Se a gente levar em consideração o que o Burke fala sobre os países, que a gente trabalharia ali com um threshold de 13 graus Celsius, o Brasil a gente já opera na média com 24,3 graus. São 10 graus Celsius acima do threshold ali que ele colocou quando ele encontrou de produtividade ótima no painel de vários países, né? Então, se a gente está falando em retornos marginais, né, naquela ideia de uma função de produção, a gente já está, né, no segmento negativo, já opera ali no segmento de retornos negativos. Então, qualquer aumento de temperatura que a gente tiver, a gente vai ter impactos diretos sobre o PIB. E aí, se a gente diminuir a temperatura, ainda assim a gente vai ter uma produtividade mais baixa, basicamente porque a gente já está operando numa temperatura muito alta, tá? Quando a gente abre por setores, a gente consegue observar um pouco melhor essa discussão, tá? Já para os Estados Unidos e para o Canadá, os efeitos abaixo da norma é que reduz o produto, mas é porque lá eles têm uma condição que nós não temos, que é a questão da neve, né? Eles têm um inverno muito forte que tem efeitos aí sobre a estrutura logística, sobre produção agrícola e outros diversos setores, que impactam negativamente aí com essa queda abaixo da norma histórica deles, né? Então, o aquecimento que nós temos observado está empurrando cada vez mais os estados para essa região onde a gente está tendo cada vez mais efeitos negativos sobre o PIB, tá? O PIB per capita aí no caso. Quando a gente fala de precipitação, a gente encontra também um efeito significativo para precipitação abaixo da norma, só que isso é um efeito, assim, um resultado que a gente encontrou que é um pouco contraintuitivo, mas a gente consegue explicar. No caso que a gente está falando, é que déficits de chuva em relação à norma climática aumentam o PIB dos estados no Brasil. A gente está falando o quê? Que se a gente se torna mais seco, a gente tem um aumento de PIB. O que, de certa forma, é um pouco contraintuitivo, porque a primeira associação que as pessoas fazem é com a agricultura. Pensa assim, mas se está chovendo menos, a agricultura sofre, então a gente tem um problema em termos de crescimento ali. Mas a gente observa que se a gente analisar o Brasil como um país de alta pluviosidade, o que a gente está dizendo aqui não é que vai ter seca, que não vai chover. O que a gente está falando é que se essa chuva reduzir um pouco, a gente vai ter ganhos em termos de PIB. E qual que é a discussão que a literatura mostra em relação a isso? São os eventos extremos climáticos de chuva, né? Questões de enchentes, excesso de umidade, que vão gerar problemas para
as cadeias logísticas, por exemplo, né? A gente tem inundações, deslizamentos, questões de inundação de plantações, etc. Tudo isso afeta negativamente a produção, né? Então, no caso do Brasil, se a gente tiver um pouco menos de pluviosidade, isso não representa uma escassez hídrica. Na realidade, isso representa um pouco menos de chuva, uma menor probabilidade desses eventos climáticos de chuva extremos, né? Só que a literatura também mostra que a questão da precipitação ela é muito mais volátil, como eu falei ali anteriormente, a precipitação ela é muito mais volátil e a identificação desses efeitos é muito mais difícil. Isso não é só para o Brasil, isso é generalizado, tanto que existem alguns papers que nem consideram a precipitação como uma variável, aí, um regressor para avaliar esses efeitos climáticos, porque é muito difícil da gente identificar, tá? Eles são, porque ele é mais instável. No nosso caso, né, quando a gente se deparou com esse resultado, a gente buscou então fazer algumas estimações extras para tentar entender se esse resultado era um artefato da nossa amostra especificamente, de um problema de dado que a gente estava tendo, ou se a gente mudasse a especificação, se a gente utilizasse outras normas, se a gente fizesse outras mudanças, se esse resultado iria permanecer ou não. E aí a gente observa que esse resultado permanece, independente do tipo de abordagem que a gente toma. A gente utilizou outras estruturas de lags, então a gente tem com um lag, com 3 lags, com 2 lags, que é o nosso benchmark, o resultado permaneceu. A gente viu com janelas diferentes, 20 anos, 30 anos, 40 anos, o resultado também permaneceu. Nós utilizamos especificação simétrica, ao invés de separar o efeito climático em positivo e negativo, a gente só analisou um módulo, quer dizer o quê? Que se tivesse algum tipo de anomalia, independente se fosse positivo ou negativo, como que isso afetaria, e a gente percebe que anomalias de precipitação também tem esse resultado que a gente observou aqui, tá? A gente utiliza, por exemplo, outra variável de precipitação, né, que é um índice que chama SPEI, que é um índice de evapotranspiração também que é calculado, que mostra diferentes graus de clima, né? Se é muito seco, médio seco, ou se tem umidade média, umidade alta, umidade extrema. Então, ele é um índice que é calculado para isso, e nós utilizamos também como regressor, o resultado também se manteve. Então, não é um simples problema de especificação, ele é um resultado robusto a diversas especificações diferentes que nós utilizamos, tá? Então, dado esses resultados, a nossa preocupação era, então, a gente tem ou não tem essa dependência entre unidades individuais? Os estados afetam uns aos outros? Tem um problema de autocorrelação aí nos erros que a gente não está controlando explicitamente por essa questão espacial, né? Não é um modelo de painel espacial, ele é um painel dinâmico, digamos assim, tradicional, tá? Então a gente faz testes, né, de correlação, né, de dependência de cross-section, que são esses testes CD aí. E é interessante observar que o teste CD tradicional ele rejeita para tanto o modelo de efeito fixo tradicional quanto esse HPJ que a gente está utilizando aqui, mostrando que existiria sim dependência espacial, e que a gente teria que tratar isso. Então, esse era um primeiro alerta que a gente teve. Só que a primeira coisa é que esse teste ele é muito debatido na literatura de econometria, porque tanto que ele é um paper de 2015 do Pesaran faz esse teste em 2015, na verdade ele é um working paper, ele nunca foi publicado. Tá? O que levanta um pouco a dúvida do porquê que ele nunca tinha sido publicado. Se ele é um teste que é muito utilizado. Tem, por exemplo, o Stata, ele traz isso como uma opção do painel ali, quando você vai estimar painel, ele já tem integrado esse teste. Então, a questão é por que que ele não foi publicado? E uma coisa que se levanta é que esse teste ele é um teste assim: você tem correlação entre as unidades e você não tem correlação entre as unidades. Então, ele é um teste muito forte. Então, sempre, basicamente, você vai rejeitar a hipótese de não ter
de não haver associação entre as unidades individuais. Então, ele tem esse problema, que ele é um teste que rejeita muito a hipótese nula. Então, o Pesaran, em 2021, ele acaba propondo um outro teste, que aí sim foi publicado, onde a hipótese nula é de dependência cross-section fraca. Ele não é mais uma não haver dependência, tá? Então a gente usa esse teste porque ele apresenta um resultado mais interessante para nós. Então, como a gente tem esses dois testes contrastando, o que a gente consegue identificar, visto que esse teste de Pesaran ele vai controlar por fatores comuns, tá? A gente observa que no nosso caso, o problema não é um problema de autocorrelação espacial, que é o que tornaria as estimações inconsistentes. Mas sim, a gente tem problemas de fatores comuns. É, por exemplo, choques macroeconômicos, choques, aqui a gente coloca climáticos nacionais, então efeitos residuais nacionais que não estão sendo controlados ali. Só que eles são muito pequenos, como a gente pode ver, é uma dependência fraca, é uma dependência que a literatura mostra que não gera viés nas nossas estimações. Então a gente é confiante de que os resultados estão ok, utilizando só uma propaganda aqui, desculpa. E a gente controla esses fatores. Ao controlar esses fatores comuns, a gente percebe isso, tá? É, no nosso caso, a gente mostra então que o cluster bootstrap ele vai ser robusto a esse tipo de dependência presente nos dados na hora que a gente for calcular então nossos desvio padrão para fazer inferência, tá? Quando a gente controla por heterogeneidade de clima e de renda, a gente percebe que os efeitos climáticos de temperaturas acima da média, eles são pervasivos tanto para estados considerados frios quanto quentes. No caso dos estados quentes, eles apresentam, né, um parâmetro um pouco mais forte, né? A gente tem uma queda de PIB, teoricamente, mais forte nos estados que já são quentes, então aumentar a temperatura neles teria um efeito mais pervasivo. Só que quando a gente faz a diferença entre esses dois, apesar dos dois serem significativos, dos dois grupos individualmente serem significativos, quando a gente faz a diferença dos dois, estatisticamente a gente não encontra diferença entre os dois. Então isso significa que sim, a temperatura, aumentos de temperatura são prejudiciais, mas que a gente não encontra resultados diferentes estatisticamente falando para esses dois grupos. Tá? Por mais que os parâmetros tenham dado valores diferentes ali e significativos, os dois. Tá? Então, o efeito acontece de forma, digamos, homogênea entre quando a gente fala de grupos climáticos. Tá? Já quando a gente está falando de grupos de renda, quando a gente divide estados pobres e estados mais ricos, como que a gente divide isso na realidade? A gente pega a mediana em 2002. Então a gente classifica os estados com base na mediana de 2002. E por que só na mediana de 2002? Para a gente não gerar endogeneidade de mudanças na classificação. Então a gente pega um ponto fora da nossa amostra, que 2002 não é utilizado como uma data, apesar de estar dentro da amostra inicial, ela não é utilizada para nenhum tipo de estimação. Então a gente pega esse 2002, classifica os estados como mais pobres ou mais ricos em relação à mediana do PIB per capita desses estados. É, e aí sim, em termos de precipitação, né, precipitações abaixo da norma, a gente encontra assim diferenças entre ricos e pobres. Ou seja, nos estados os estados mais pobres, a gente tem um efeito significativo da precipitação abaixo da norma, enquanto nos estados ricos a gente não encontra esse efeito. A ideia que a gente traz é que os estados ricos eles têm políticas de adaptação climática muito mais efetivas do que os estados mais pobres diante da disponibilidade de recursos que esses estados têm para lutar contra esse tipo né, para evitar os efeitos pervasivos desse tipo de anomalia, tá? Então, esse padrão, no caso, de mais pobres sendo afetados, ele replica o que a gente tinha encontrado quando a gente não controla por esses grupos de renda, né? O padrão, o benchmark que a gente tinha utilizado anteriormente, tá? Então, o que eu estou falando é basicamente isso, né? A precipitação abaixo da norma, ela também está concentrada nos estados
quentes, além de pobres, quando a gente analisa a questão do quente ou frio, os estados mais quentes eles têm esse efeito pervasivo da precipitação mais forte também, né? No caso, eles respondem, se a gente tivesse uma redução da precipitação, a gente teria uma resposta de aumento do PIB mais efetivo do que nos outros estados, tá? O que significa que as chuvas fortes em estados quentes, que são, acabam por prejudicar o PIB aí dessas regiões, né? Então a gente tem aí, por exemplo, o norte equatorial, se a gente tivesse déficits, a gente diminuiria enchentes e danos à infraestrutura, né? Porque a gente está falando ali de regiões que chovem muito, são quentes e chovem muito, tem muita umidade, né? No caso do Nordeste, que já chove menos, por que a gente teria um efeito de aumento de PIB? Porque a gente tem que, quando começa a chover menos, a gente tem emergência climática acontecendo ali, né? Situação de emergência em que o Estado, né, a federação começa a transferir recursos para aquela região para tentar combater os efeitos climáticos adversos lá, o que pode dar um impulso em termos de PIB naquelas regiões, né? E toda essa discussão está linkada ao fato que existem estruturas econômicas que são menos diversificadas e que são mais expostas ao clima, então, por serem menos diversificadas e também a capacidade de adaptação, né, de mitigação, né, políticas de mitigação e adaptação que deveriam ser feitas aí nessas regiões e acabam não sendo por restrição orçamentária, né? Quando a gente vai analisar a questão dos setores, então, a gente tem que o efeito mais pervasivo acontece na indústria. A indústria é o principal canal de dano que nós observamos aqui, por mais que inicialmente acredite-se que fosse a agricultura, ou a agropecuária, aqui no caso, né? Pensa assim, clima, então logo a gente linka com a agropecuária, e a gente mostra que não, que os efeitos mais pervasivos são sobre a indústria, que é um setor no Brasil que tem grande exposição climática, inclusive, porque grande parte em diversos estados são de atividades, por exemplo, da indústria extrativa, que é uma indústria basicamente muito outdoor, né, que eles falam muito fora, assim, que tem um efeito climático muito forte aí em termos de produtividade, né? Se a temperatura está muito alta, tem uma redução de produtividade porque o corpo humano não consegue ter o mesmo nível de produtividade que ele teria se ele tivesse numa condição mais amena, né? Então a gente tem aí que ele é o principal canal. A administração pública também é significativa, né? Isso porque a gente tem políticas procíclicas fiscais vinculadas aí ao gasto da receita, que vincula o gasto à receita corrente, né? Porque a gente está falando se a gente tem efeitos pervasivos aí da temperatura, a gente tem uma diminuição então da arrecadação pública via produção privada, né, redução da produção privada, então a gente tem uma menor arrecadação e logo o Estado tem menos recurso para gerar PIB, né? A agropecuária, a gente observa que não tem efeito significativo. A justificativa que a gente traz é uma justificativa da capacidade de adaptação tecnológica que nós temos. A agricultura no Brasil é um dos setores mais desenvolvidos do mundo, a agricultura de ponta que a gente tem aqui no Brasil, o que mostra que a Embrapa, por exemplo, está atuando continuamente para melhoria, por exemplo, das nossas espécies, da produção agrícola, de forma a tentar adaptar da melhor forma possível essa produção a esses efeitos climáticos que a gente observa, tá? E aí, no caso dos serviços, o serviço, apesar de ser um setor muito importante no Brasil, a gente não conseguiu uma precisão muito grande na hora de estimar. Por mais que a gente tenha um parâmetro elevado de menos 27,06 pontos ali, né? O parâmetro tem essa magnitude, o desvio padrão é muito grande, a gente não conseguiu identificar muito bem precisamente esse efeito. Se a gente tivesse um painel maior, talvez no futuro, daqui 10, 15 anos, quando a gente tiver um painel de dados confiáveis melhor, talvez a gente consiga identificar um pouco mais. Tomara que o IBGE não fique trocando de metodologia nesse meio tempo para a gente ter quebras aí de metodológicas nos dados, né? Mas vamos acreditar que se eles fizerem isso, eles vão retropolar pelo menos os dados para a gente ter uma série contínua aí e poder utilizar. Né? Mas aí a gente vai ter como identificar talvez um pouco mais precisamente esses efeitos, que aqui no caso a gente não conseguiu, tá? No caso da precipitação, ela também não opera via canal agrícola,
Na administração pública, né, a gente está, esses anos mais secos aí, eles estão associados a um maior produto via transferências federais de emergência e menor dano à infraestrutura, né, aquela questão que eu estava falando das enchentes e tudo mais. E no caso da indústria também a gente encontra esse efeito marginalmente significativo aí, tá? É, aqui eu só estou mostrando questões de robustez, né? Mostrar que quando a gente tem a primeira coluna aí é o nosso modelo baseline, né? Na segunda coluna a gente tem ele também, mas aí a gente controla por efeitos fixos de ano, né? Por que que a gente não controla por efeitos fixos de ano ali na nossa baseline? Porque a ideia que se tem é essa, a gente tem um painel, geralmente controla-se por efeito fixo individual e efeito fixo de ano, né? Por que que a gente não controla por efeito fixo de ano? Porque se a gente colocar o efeito fixo de ano, ele vai captar toda a variação climática nele, porque a variação climática acontece entre os anos. Então, como ele acontece de forma generalizada em todo o país, esses efeitos climáticos, esse parâmetro de efeito fixo de clima, ele vai captar essa variação também. Então, ele vai diminuir na verdade, não vai diminuir, ele vai não permitir a identificação desses efeitos climáticos de forma mais contundente. É o que a gente observa aqui. Se você for olhar na segunda coluna ali com efeito fixo de ano, todos os parâmetros climáticos que a gente tem não são significativos mais porque esse parâmetro absorveu tudo. Ele absorveu todos esses efeitos, então ele não é considerado. A gente mostra do porquê que ele não é considerado e a literatura trabalha assim. É muito difícil algum estudo de clima utilizando painel utilizar efeito fixo de ano, tá? É, E aí a gente coloca as duas outras estruturas de lags ali, com um lag e com três lags. Com um lag a gente diz que ele acaba não captando os efeitos de persistência que deveriam ser captados. Então, só de um ano a gente tem efeitos de persistência que são maiores. E esses efeitos de persistência mais baixos é o que reduz os efeitos climáticos, tá? E no AR, o ARDL 3.3, a gente vai argumentar que os efeitos são bem próximos do que a gente estava observando nas nossas outras estimações, tá? Só que ele tem problemas de não parcimoniedade, né? Ele acaba não sendo tão parcimonioso assim. Então a gente vai optar mesmo pelo 2.2, que era o que o critério de truncamento estava sugerindo para gente, tá? Então, para robustez adicional, a gente tem também, né, a questão das janelas, como eu já tinha falado, e a questão do bootstrap em macro-região em blocos também, que a gente preserva, então, esse resultado aí do efeito climático de temperatura, nessas diversas especificações diferentes, tá? Então, a gente tem robustez em todas as especificações que a gente utilizou. É, então, os principais resultados, né? Resumindo aí tudo, a gente tem que o aquecimento acima da norma causa perdas grandes e persistentes no PIB per capita, né? Que é comparável aí à crise de 2008, que a gente já observa nesses últimos 20 anos. Existe uma simetria tropical, né? O aquecimento prejudica e o resfriamento não ajuda. Os estados, então, porque eles estão operando acima do ótimo de produtividade. Nós temos também que indústria e administração públicas, no nosso estudo, são os principais canais do dano climático, a gente divide em termos de setores, né? A agricultura não vai apresentar um efeito significativo, embora seja o que se esperava, né? Dada a discussão toda. Efeitos de precipitação, eles são concentrados nos estados mais pobres e mais quentes, então é pervasivo, duplamente pervasivo. Se é um estado quente e pobre, é pior ainda a situação, né? Ele vai operar via canais não agrícolas, tá? É, os danos de aquecimento, eles são pervasivos entre os grupos de renda e de clima, mas não há diferenciação entre quentes e frios e ricos e pobres. É pervasivo para todo mundo. Não é um é mais do que o outro. Todo mundo acaba se prejudicando com o aquecimento em termos de PIB aqui no Brasil, tá? Em termos de política pública, a gente pode falar então que a gente precisa então de estratégias nacionais de adaptação climática que devem ser pensadas espacialmente, então elas têm que ser diferenciadas em termos espaciais, não levar em consideração uma política de adaptação climática nacional, isso deveria ser de competência regional, deveria ser pensado para cada região. A concentração de danos em indústria e administração pública, a gente
faz com que a gente comece a pensar sobre medidas também direcionadas a esses setores que são expostos ao calor, tá? Como que a gente pode tentar criar políticas para permitir, né, um ambiente mais ameno para os trabalhadores, né? A gente precisa também criar mecanismos fiscais que tentem isolar o gasto dos estados atrelados a choques climáticos, né, fazer com que eles sejam robustos a esses choques climáticos, que eles não sejam alterados tanto, porque a gente percebe que existe, a dificuldade é essa questão do impacto sobre a base tributária, né? Quando a gente afeta um estado, a gente diminui a receita daquele estado, a gente tem um impacto direto na base tributária, na receita gerada naquele estado. É, essa incidência de precipitação sobre os estados mais pobres vai reforçar, então, essas políticas de transferências intergovernamentais condicionadas ao clima, principalmente à precipitação, né? Dizendo que o estado precisa atuar ativamente na contenção desses efeitos, visto que a gente consegue identificar que esses efeitos têm sim efeitos graves sobre PIB per capita, que se mantêm, são persistentes. E aí a limitação que a gente tem nesse trabalho é que a gente tem uma dimensão temporal relativamente curta. Por mais que a gente tenha um estimador que permita que a gente trabalhe com painéis curtos, como a gente está falando de mudança climática, a gente não consegue identificar muitas vezes com uma precisão alta esses efeitos por conta do número de anos que é relativamente reduzido em relação à literatura. Para vocês terem noção, os trabalhos, por exemplo, o Morades para os Estados Unidos, ele vai trabalhar com dados desde 1963. Então, ele está trabalhando com 60 pontos amostrais, enquanto a gente está trabalhando com 20, em termos de anos, né? Então, eles têm uma quantidade de dados, a mesma coisa o Liu no Canadá, ele vai trabalhar desde 1972, se eu não estou enganado. Então, eles têm uma série de dados muito maior do que o que a gente tem disponível aqui para o Brasil, que é uma limitação e que tem dificultado, em grande parte, as pesquisas nesse tema aqui no Brasil, né? Os pesquisadores não conseguem, de certa forma, trabalhar propriamente com isso porque a gente não tem dado, né, para fazer uma análise que seja confiável, né? Por mais que a gente tenha estimadores aí. O nosso estimador tenta o máximo possível controlar para isso, né? Reduzir os viés associados e tudo mais, tá? No caso do sinal contraintuitivo da precipitação, a gente precisa de uma investigação adicional. Eu acredito que a gente possa trabalhar, por exemplo, com painéis maiores e também com unidades espaciais menores. Então, assim, trabalhar, por exemplo, com municípios. Será que a gente consegue avaliar algum tipo de relação de precipitação com o município, controlando espacialmente? Porque aí no município, sim, a gente tem efeitos muito mais fortes espacialmente falando. Então, controlar por esses efeitos. Será que a gente conseguiria identificar melhor essa questão da precipitação, fazer, por exemplo, métodos que permitam cálculo de parâmetros regionalmente diferentes? Ah, se a gente tem lá, calcular um parâmetro por norte, outro para o sul, em termos de município, né? Porque feito para estado, a gente não percebe muita diferença. Porque são poucos estados dentro de cada macro-região, são poucas unidades, então, né, individuais, são poucos anos, os efeitos a gente não identifica muito bem, mas como a gente está falando de município, aí sim, a gente tem uma unidade individual, uma quantidade de unidades individuais dentro de cada estado ou de cada macro-região, que seja, é muito maior do que a gente tem em termos de estados, né? Então, a identificação é muito melhor. Então, isso é uma coisa que está aí para pesquisas futuras, né? Se alguém tiver interesse, inclusive, a gente está aberto aí para a gente conversar, tá bom? É isso, pessoal. Agradeço a atenção de todo mundo. Desculpa também falar tanto assim, mas espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer coisa, dúvidas, eu estou aqui para responder, tá? Obrigado. Diego, muito obrigado pela excelente apresentação. Que estamos aprendendo muito com você aqui nessa aula de hoje, bem detalhado, que foi do artigo e fora do artigo, dentro dessa área também. Acredito até que tenha alguns alunos que trabalham um pouco nesse tema, mas nosso departamento de querer minoria. É um ou dois só que
trabalha com isso, né? Agora eu abro para questões. Bom, se eu tiver. Eu tenho sempre esse desafio aqui, na parte das perguntas, né? Normalmente o pessoal fica um pouco de vergonha. Felipe, só desculpa te interromper, eu não tô conseguindo te ouvir direito, tá com bastante eco, assim, eu não sei se é alguma coisa do microfone. O ventilador está ligado. Vou tentar ligar aqui só um minutinho. Melhorou agora? Melhorou um pouco, sim. A janela aberta e o ventilador ligado. Muito quente a sala aqui, mas tem esse problema da ferro, né? Do lado da avenida aqui no Botânico, que é um barulho grande. No verão é complicado fazer live aqui, seminários. Então, novamente, muito obrigado, né, pela excelente apresentação. Né? E abro agora para o pessoal, né, que vai interesse em fazer perguntas, questões, tá? Não fiquem tímidos, fiquem à vontade aí para fazer questões para o Diego. Pode colocar no chat também, tá? Quem quiser fazer a pergunta pessoalmente. Eu não sei se. Deixa eu parar de. Eu vou parar de compartilhar, que talvez eu consiga ver o chat, porque eu não consigo ver aqui. Lá, doutora Marinda. É sempre um desafio essa parte aqui. Eu vou começar com uma questão, então, para ver se o pessoal perde a ideia, tá? O primeiro ponto ali, eu gostei muito do trabalho, da apresentação, tá? Infelizmente, tive tempo de ler com detalhe, né, o trabalho, dei uma olhada assim por cima dos resultados, né? Então tem muita coisa que talvez pode ter passado batido, né? Mas, como eu gostei do tema, provavelmente eu vou ler melhor mais para frente. Uhum. Mas é uma temática que eu achei assim, muito interessante, tem sido bastante trabalhada recentemente, né? Mas eu fiquei, assim, vendo a apresentação também, fiquei com algumas dúvidas, né? E gostaria de comentar um pouco mais nessa parte também, só para entender um pouco melhor, né, como foi tratado, né, essas questões do trabalho, né? Vocês parece que tem a primeira questão da possível endogeneidade, né? Parece que alguma parte ali você comenta que não tem isso muito específico no texto, né? Mas eu fico pensando que a gente tem algumas opiniões contrárias também, né? Que existe a relação da atividade econômica com a questão climática e vice-versa, né? Então, eu acho que até você utilizou um modelo levando em conta essa possível endogenia, né? Uhum. E daí eu fico, você pensou em usar talvez CIST-GNM, né? Eu sei que o período está utilizando talvez um pouco tempo, CIST-GNM, né? 18 anos, por ali, 20. Mas você pensou no ponto, chegou a estimar alguma coisa com o CIST-GNM para a questão da endrogeneidade mesmo, né? Utilizar talvez a variável de fase diferenciada como instrumento para o nível, né? Eu ali eu achei o paper assim, em geral muito bom mesmo, assim, né? E na parte econométrica eu acho que está muito detalhado. Deu para ver que você tem um conhecimento muito bom na parte de econometria, né? Parte dos dados, bem interessante também. Né? Mas com qual teoria a gente consegue juntar essa relação? Aí eu acho que você até comentou na apresentação, mas talvez eu até gostaria de entender um pouco mais como a gente pode relacionar mais essa ideia do aplicado do paper com
a teoria, né, dessa relação entre clima e crescimento. Tem algum desenvolvimento, como é muito recente, não tem desenvolvimento teórico dessa relação também, né, em outros artigos, algo nesse sentido. Eu, um dos resultados aí que você comentou, né, como eu sou leigo nesse assunto, nessa área, mas eu até esperaria um contrário, quando você coloca um setor, e provavelmente você comentou isso no artigo, mas talvez fazer um comentário breve, porque se tem uma base teórica que explica essa relação, né, significativa com a indústria e não com a agricultura. Né? Eu esperaria até talvez o contrário, dada a relação, né, do clima com a produtividade da terra, né? Relação até negativa no contexto que está analisando aí, clima muito mais simples, né? Então, seria uma parte teórica e um pouco essa relação de todos esses resultados, né? E como deu essa relação significativa com a indústria, eu fico pensando aí, tentando trazer um pouco para a minha área, né? Que teria como relacionar com a estrutura produtiva, que se relaciona direto com o crescimento, mas talvez não teria algum mecanismo, né, que possa, talvez, desenvolvimento teórico, essa dúvida também, questão, que pode mostrar que essa relação ela pode se dar por meio de estrutura produtiva, né, do clima, passando para a estrutura produtiva e, por fim, crescimento. Né, algo nesse sentido, assim, que você, nessa área, já viu algo, trabalho sobre isso, né? Outro ponto, um pouco para gente comentar também, é se essa variação que você fez com relação à média, você considerou a média de todos os anos, ou se é uma variação que ela, com relação à média móvel, né? Porque a gente tem um cenário de maior aquecimento global, né? E essa variação que você considera só com relação à média, talvez tenha uma mudança, né, talvez um pequeno viés, não é muito grande também, mas nos anos mais recentes, né, que a gente tem um cenário no longo prazo de financiamento global. Né? Aí, se essa variação específica ela é em relação à média total, ou se você leva em conta esse possível aquecimento, né, no decorrer do período que está sendo analisado. Então, são mais assim, questões mesmo para quem é leigo na área, Diego, um pouco de você sobre esse tema aqui. Tá? Obrigado, Hugo. São várias questões, deixa eu ver se eu não me perdi. Vamos lá, pelo primeiro. Você falou sobre a questão da endogeneidade e a questão do GMM, né? No caso, nessa abordagem de lags distribuídos, a inclusão desses lags eles servem como instrumentos, dos lags de X servem como instrumentos para essa questão da endogeneidade que o regressor Y causa quando em painéis dinâmicos. Aqui a gente está considerando que os efeitos climáticos eles são no mínimo fracamente exógenos, porque a gente está dizendo que esses efeitos climáticos eles não dependem necessariamente, o choque de anomalia climática não depende necessariamente contemporaneamente dizendo, dos efeitos do PIB, né? Não existe essa relação. Pode ser que exista uma questão futura, que o clima hoje afeta o PIB lá na frente, e isso mude alguma coisa em termos de produção, e aí para frente a gente vai ter efeitos climáticos, etc., mas isso é exogeneidade fraca, né? Então, os digamos assim, os pesquisadores que criaram esse método, eles demonstram que ele é robusto à exogeneidade fraca. Não precisa ser estritamente exógeno, tem como a gente controlar nesse sentido. E aí a endogeneidade do painel dinâmico a gente controla através da inclusão desses lags de defasagem. Por isso que a gente não precisa criar, por exemplo, variáveis instrumentais tradicionais que a gente Arillano Bond, etc., para trabalhar com esse tipo de coisa, tá? Essa é a primeira pergunta. Depois você falou, desculpa, já me perdi, você falou muita coisa, mas você falou sobre a questão da agricultura, né? Eu não estou te ouvindo, Felipe, acho que está mutado. Da parte mais
teórica dessa Ah, relação. sim. Então, o Kahn, que é um dos textos que traz essa questão uma primeira discussão sobre a questão das anomalias climáticas em termos de PIB, ele cria assim, um modelo teórico através de um modelo de solo estocástico. Ele vai trabalhar com um modelo de solo estocástico em que ele inclui as variáveis climáticas e os efeitos delas sobre a questão do capital e do trabalho. E aí lá ele demonstra que se a gente utilizar então essa questão da anomalia climática, é uma forma da gente identificar esses choques sobre o produto. Então tem um background teórico em relação a essas relações, que já está relativamente consolidado. Tá? Então aí a gente se baseia nisso e também as evidências empíricas que a gente tem toda a discussão da economia do meio ambiente e tudo mais, que já havia identificado várias dessas questões, já tinha trabalhado com muito disso, curva de Kuznets ambiental e etc., várias outras discussões que a gente tem, que dão também um background para esse tipo de análise. Tá? No caso da agricultura, que você comenta sobre os efeitos climáticos sobre a agricultura, o que a gente encontra muito assim, não existe assim, pelo nosso entendimento, não existe uma teoria do porquê que isso está acontecendo no Brasil no presente, digamos assim, no passado recente, no passado dos últimos 20 anos aí, dessa nova configuração climática que a gente está observando. Mas o que a gente encontra é que existem evidências empíricas muito fortes que demonstram esse tipo de relação entre clima e a atividade. No caso da agricultura, a nossa discussão está indo mais para um lado da adaptação, das políticas tecnológicas de adaptação das diversas culturas no Brasil, perpetradas aí principalmente pela Embrapa, e a difusão tecnológica desses setores que têm, de certa forma, blindado, entre muitas aspas, aí, um pouco esses efeitos em termos de ano. Logicamente, a gente está falando o quê? Que existem sim efeitos de frequência maior, por exemplo, choveu muito num determinado mês, e aí a gente tem um problema, né, de agrícola ali naquele determinado mês, em algumas culturas específicas, mas na média, quando a gente controla pela média de todas as culturas e todas as regiões, a gente não tem encontrado esses efeitos, que é o que eu disse que talvez se a gente tivesse dados uma frequência espacial, digamos, maior, se a gente tivesse dados de PIB agrícola, por exemplo, de valor adicionado bruto, né, ou de VBP agrícola para os municípios numa janela grande de tempo, que a gente até tem, assim, para uma janela pequena, tem dados de VBP do IBGE que são divulgados, só que assim, a gente tem dado desde 2024, então assim, isso não traz muita informação. É mensal? É mensal, mas em termos de mudança climática, isso não traz muita informação para a gente, sabe? Então, a gente não tem essas variáveis para uns níveis espaciais menores que a gente conseguiria identificar melhor essas questões, entende? Porque a agricultura ela é distribuída espacialmente de forma irregular no país, assim, às vezes um pedaço de um estado tem, outro pedaço não tem, e aí, como a gente está vendo tudo na média, a gente tem uma dissipação desses efeitos de modo geral. Essa é a nossa teoria do porquê que a gente não está identificando tão forte isso. Mas, de fato, é algo que precisaria ser explorado com maior detalhamento. Tá? A questão da decomposição setorial. No caso da indústria, a gente encontrou essa questão na literatura de que são setores mundialmente mais expostos climaticamente falando mesmo. Lógico que os efeitos climáticos afetam a estrutura produtiva desses setores, com certeza, o que, se a gente não tiver políticas de mitigação, políticas de adaptação, na realidade, políticas de adaptação, a gente vai continuar tendo esses efeitos pervasivos. E a gente percebe que no Brasil essas políticas de adaptação, principalmente em setores industriais, não é algo muito discutido. É muito mais discutido nos setores agrícolas, questões de desmatamento, fronteira agrícola, utilização do solo, né, mudança da utilização do solo e etc. Mas na questão industrial não é algo que é muito discutido, de como que esses efeitos climáticos afetam a atividade industrial. Então, esse é um ponto que a gente precisa prestar atenção, e existem vários trabalhos
lá fora, eu consigo pensar em um agora que eu me recordo, que ele vai pesquisar, por exemplo, qual que foi o impacto da adoção de ar-condicionado, por exemplo, na produtividade dos trabalhadores. E a gente percebe que existem efeitos muito consideráveis quando você proporciona um ambiente, climaticamente falando, mais ameno para atividades indoor também, nos setores, por exemplo, de serviços. Então, assim, é que você aumenta a produtividade. Então, num país como o Brasil, que a gente tem ondas de calor tão forte, isso seria algo relevante para a gente pensar, tá? Não sei se eu respondi suas perguntas, era isso? Respondeu muito bem, Rodrigo, que até fiquei pensando outras coisas aqui, tá? Uhum, Esse ponto estrutural, talvez pode ser até uma explicação, né? Porque algumas regiões muito mais quentes têm um gap tecnológico, principalmente na indústria, muito mais distante, mais desenvolvido, né? Eu não tinha... Eu até trabalho um pouco com isso, mas eu tinha pensado nesse mecanismo aqui que eu achei bem legal do seu trabalho, né? Outros pontos, mesmo, hum, com relação à produtividade, assim, uhum. está relacionado, o fundo está relacionado, né? Mas já chegou a trabalhar assim, com produtividade de trabalho, produtividade da terra, algo mais nesse sentido? E outro, assim, que tinha comentado das megas regiões, né, macro regiões do trabalho. Então, provavelmente você já trabalhou algo nesse sentido também. Se daria diferença nos resultados ao considerar esses menores, para como micro-regiões, macro-regiões, porque você pega uma mudança mais específica dentro do Estado, né? Algo nesse pega o Estado, por exemplo, pode ter um problema aqui uma parte, com seca, climática, e em outro não, né? Você já chegou a trabalhar nesse nível de É, eu só não entendi a segunda pergunta, Felipe. O áudio tá bem difícil, eu não entendi. A primeira, beleza, que é da questão da produtividade, né? Que você perguntou. uhum. Eu tô com a caixa de som ligada aqui, fica muito baixo. Eu vou tentar tirar aqui. Melhor, né? Agora tá bem melhor. Ah, agora ficou melhor. Porque eu fico com. Isso. Como é muito barulho, eu fico com uma caixa de som aqui para dar apoio, mas assim, eu tenho que desligar quando eu vou falar, tá? Mais para escutar na apresentação ali. Não, agora eu consigo entender bem. Então, a questão foi uma do gap tecnológico, né? Se Uhum. essa mudança pode ser uma explicação, né? Se o resultado, né, de as mudanças climáticas afeta negativamente a indústria, pode ser uma explicação de por que algumas regiões muito mais quentes têm um setor industrial talvez mais defasado, né? É algo que eu não tinha pensado antes, e eu trabalho um pouco com isso, achei bem interessante, né? O outro é a questão se pode mudar os resultados quando se analisa micro-regiões ao invés de estados, né? Que pode ter talvez diferenças mais específicas dentro das unidades de análise que está considerando. E o outro que eu anotei aqui também é se você já fez algo relacionado à produtividade do trabalho, né? Porque eu tenho alguns trabalhos que analisa crédito e produtividade e você é um ponto bem diferente, né? E daí você já chegou a analisar a produtividade da terra, produtividade do trabalho específico. Tá certo que o VA ele já é um pouco isso, né? Mas se já entrou nesses, por exemplo, microdados dentro dessa área de produtividade. Tá. Vamos começar de trás para frente, então, falando um pouco sobre essa questão da produtividade. A gente tentou, nesse trabalho, trabalhar com produtividade mesmo, utilizando dados de emprego, mas a gente não tem dados, por exemplo, de emprego setorial. Para estados na amostra que a gente precisa. A gente não tem esses dados. A gente teria dados da RAIS, mas a raiz a gente só consegue trabalhar com um emprego formal, né? Então, assim, a PNAD tem problemas seríssimos durante a pandemia para estados, os pesos estaduais eles não são divulgados durante a pandemia por problemas de amostragem que a gente teve, então eles não são representativos, então a gente tem quebra da amostra ali, a gente tem mudança da PNAD para PNAD contínua, então, assim, são diversos problemas que a gente enfrenta em relação a medidas de emprego
que dificultam esse tipo de análise de painel em termos de emprego. Confesso que nunca trabalhei com microdados em relação a isso, já vi trabalhos, tem um trabalho que já foi publicado utilizando dados da RAIS mesmo, sobre transição de mão de obra dos setores, com efeitos climáticos e tudo mais. Tem um trabalho que eu já vi sobre isso, que usa essa questão do link de empregador-empregador e tal, lá na RAIS, mas também, de novo, tem essa limitação de só estar trabalhando com trabalho formal, né, de você só utilizar trabalho formal, e a gente sabe que o setor informal no Brasil é praticamente metade do emprego do Brasil é emprego informal. Então, assim, é muito limitante a gente não ter um dado de emprego relativamente, uma série relativamente estabilizada aí para emprego. Existem várias técnicas que o pessoal tenta utilizar para retropolar e tudo mais, mas aí você joga um erro em cima do erro, já tá, então assim, a gente cria vieses que é difícil da gente justificar, principalmente quando a gente fala lá fora, né? Porque o pessoal não entende. Eles falam assim, mas por que que você fez isso? Porque não tem dado. Se não tem dado, não faz. Então, é essa que é a ideia. Eles não entendem que a gente não tem um histórico de boas medidas, digamos, anuais, principalmente, né? Mensal, etc., a gente até tem. Mas eu nunca trabalhei com essa questão, por exemplo, de identificar produtividade total dos fatores, essas coisas, questões da terra e do capital, dividir e tal, fazer essas estimações de funções de produção e efeitos climáticos, isso não é muito a minha área, eu sou mais da parte da macro, clima e macro do que clima e micro. Acho que é essa que é a questão. E aí você falou da questão do gap tecnológico, né, nessas regiões. E eu acredito que sim, eu acho que essa é uma forte hipótese e que nossos resultados são contundentes nesse aspecto, que essas regiões que são mais quentes aqui no Brasil são regiões de estrutura produtiva mais precária do que essas regiões mais frias, o que potencializa de fato esses efeitos climáticos. Então eu acho que o que a gente tem encontrado vai muito nesse sentido, sim. Então, são evidências que a literatura não tem, no Brasil, pelo menos, não tem discutido ainda. São questões assim, a gente está trazendo. Eu acredito que esse trabalho é um primeiro insight nesse tipo de abordagem aqui para o Brasil. Com certeza, trabalhos mais específicos, tratando de setores mais específicos, controlando melhor por outros fatores, são importantes para a gente identificar de forma mais precisa isso. Aí, no caso das micro-regiões que você perguntou, é que a gente não tem dado para isso. Esse é o problema. Eu gostaria muito de ter trabalhado, por exemplo, com dados de município. Inicialmente essa era a ideia. Só que como a gente queria analisar essa questão dos setores, a gente não tem essa divisão de setor por município. PIB a gente até tem algum tipo de medida. Você pode usar lá a estimativa do PIB municipal anual. Ok, daria para fazer um trabalho para isso no PIB, só que aí essa discussão setorial que a gente quer ver é mais pervasivo na agricultura, é mais no serviço, é mais na indústria, a gente não consegue fazer para município porque a gente não tem esse dado. Entende? Então, e como a gente queria discutir isso, porque a gente acredita que isso é importante, a gente teve que ir para uma unidade espacial maior, que é a única que a gente tem é Estado. Então, foi mais nesse sentido, por conta disso. Tá certo? Perfeito, Gê, muito bom mesmo. Você levantou ali uns conflitos que eu tenho também, né? A trabalhar assim com dados. A questão da informalidade é um, né? Eu estou justamente no momento tentando criar uma proxy de informalidade, mas entrei na PNAD contínua, 2017 muda tudo. Então, meio que eu desanimei. Até tinha comentado com a Marindia uma ideia de trabalho, no outro dia eu cheguei, Marindia, foi por água abaixo, né? Então, já muda tudo como é que é calculado conta própria, empregador, se tem, não sei, CNPJ, aí já não tem esses dados antes, já torna a nossa vida bem difícil, né? Então, Sim. é bom você levantar esse ponto aí para o pessoal que está começando trabalho de tese, de dissertação, né, essas dificuldades que pode encontrar mais para frente. Então, muito obrigado mesmo, Diego, né, por ter aceito o convite gentilmente, ter apresentado esse excelente trabalho para a gente, muito rico, né, em termos de econometria aplicada, assim, realmente fiquei bem gostei muito, né, dos detalhes econométricos, dos dados que você fez no trabalho como um todo. E só para finalizar, se você tem alguma mensagem para deixar para esse pessoal que está entrando, começando a trabalhar com esses temas, né? Que não é muito comum no programa,
né? Uma dica aí para você que já passou por aqui, tanto no mestrado, doutorado, já foi nosso professor aqui também, o que que você pode passar para Uhum. esse pessoal aí, para finalizar o seminário de hoje? Eu acho assim que diante de todas as dificuldades que a gente encontra hoje em dia, aqui a gente está falando de dificuldade de dados, né? Mas eu digo dificuldade em termos do que é ser um pós-graduando hoje no Brasil. Então, eu apenas desejo perseverança a todos vocês e que vocês continuem nesse trajeto, porque é muito recompensador, no fim. É muito difícil, né, mas depois é muito recompensador para a gente. Então, e eu já fui aluno aí do PPG-10, sei de algumas angústias que a gente tem e tudo mais, mas saibam que vocês estão num programa que vai dar todas as ferramentas que vocês precisam aí para um sucesso no futuro. E lógico que precisando de alguma coisa, quiser trabalhar com clima, com econometria, quiser bater um papo, eu estou sempre disponível para trabalhar. Eu trabalho com essa parte de macro. Clima, estou entrando nessa temática recentemente, mas trabalho com política monetária, com finanças públicas. Minha tese aí com o Fernando foi sobre finanças públicas, questões de econometria espacial. Então, assim, meu contato tá aí, pode entrar, a gente conversa sempre que precisar, tá, gente? É aquela questão, o egresso ajudando os novos aí que estão no caminho. Pode contar Legal. comigo. Olha aí, pessoal, aproveitem a oportunidade, viu? Então é isso, Diego. Obrigado mesmo, tá? Um grande abraço. Obrigado, Marinde. Obrigado a todos que participaram.